Deputado Nicolas Ferreira. Deixa William Bonner, apresentador da Globo sem resposta após humilhá-lo na TV ao vivo. A iluminação do estúdio brilhava intensamente, refletindo a energia vibrante que permeava o ambiente. O apresentador Ricardo Santos, um homem carismático e eloquente, estava em seu elemento, cercado por telões que exibiam imagens do projeto social que prometia revolucionar a vida de milhares de pessoas. Ele se dirigiu aos telespectadores com um sorriso contagiante, sua voz cheia de entusiasmo. Hoje temos a honra de discutir um projeto que pode mudar o futuro de muitos brasileiros. Um projeto que, se implementado corretamente, trará esperança para comunidades que tanto precisam. O público, em expectativa, aplaudiu, e Ricardo virou-se para a câmera. E para isso temos a presença ilustre do deputado Carlos Almeida, um defensor ativo de causas sociais. Vamos vê-lo agora. O apresentador fez uma pausa dramática e a tensão aumentou quando Carlos entrou no estúdio. O deputado, com seu semblante sério e postura firme, trocou um cumprimento rápido com Ricardo. É um prazer estar aqui, Ricardo, disse Carlos, sua voz grave ecoando no estúdio. No entanto, a tensão entre eles era palpável. Ricardo, tentando quebrar o gelo, começou a apresentar os dados do projeto, mas logo percebeu que Carlos não estava ali para fazer elogios. Ricardo, desculpe interromper, mas os dados que você apresentou não correspondem à realidade, começou Carlos, sua expressão inabalável. O apresentador pareceu surpreso, os olhos arregalados. O que você quer dizer? Questionou, tentando manter a compostura. Vamos aos números. Segundo o último relatório, a execução do projeto está em apenas 30% e as doações prometidas não foram cumpridas, continuou Carlos com firmeza. Como podemos confiar em um projeto que não tem transparência? A sala ficou em silêncio. O público, antes entusiasmado, agora estava dividido. Alguns murmuravam entre si, outros expressavam apoio ao deputado. Ricardo, visivelmente desconfortável, tentou se defender, mas a voz de Carlos era como um trovão, ecoando através do estúdio. As promessas são fáceis de fazer, mas a responsabilidade é o que realmente importa, desafiou ele, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Carlos, isso não é justo. O projeto é necessário, e as falhas podem ser corrigidas. Ricardo retrucou, mas suas palavras pareciam fracas diante da avalanche de críticas que se acumulava. A tensão crescia, e o clima leve do início da transmissão havia dado lugar a uma atmosfera elétrica de confronto. No fundo, Ricardo sentia o peso da humilhação. Eu só queria ajudar, murmurou, já sem forças para continuar a luta. O estúdio, agora um campo de batalha verbal, se tornara um reflexo do embate que se desenrolava na sociedade, onde a busca pela verdade e a necessidade de responsabilidade se tornavam questões cada vez mais complexas. Ricardo Santos sentou-se em sua cadeira, a luz fluorescente da sala de reuniões do estúdio projetando sombras em seu rosto. A atmosfera era tensa, com os membros da equipe discutindo acaloradamente o que havia acontecido na transmissão ao vivo. O zumbido de notificações de redes sociais preenchia o silêncio, cada uma carregando críticas e elogios adversos. Eu não posso acreditar que isso aconteceu, disse Paula, a produtora do programa, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Carlos simplesmente destruiu você na frente de milhões de pessoas. Mas ele estava errado, retrucou Ricardo, a voz tremendo de indignação. Eu fiz o meu melhor. Esse projeto é importante e pode mudar vidas. Ricardo, você precisa entender que a percepção é tudo. Você pode ter razão, mas ninguém se importa com isso agora. Eles estão focados nas falhas que Carlos apontou, disse Marcos, o diretor, tentando acalmar os ânimos. Ricardo olhou para o chão, seu coração pesado. Ele sabia que tinha que agir, então decidiu investigar mais a fundo. Precisamos verificar os dados do projeto. Se houver irregularidades, temos que enfrentá-las, afirmou, com determinação renovada.
E o que você fará com as críticas? O que dirá aos telespectadores? Perguntou Paula, hesitante. Eu vou mostrar a verdade, respondeu Ricardo, levantando-se abruptamente. Se Carlos quer jogar sujo, eu também vou me preparar. Não posso deixar que a minha integridade seja questionada sem lutar. Enquanto isso, em seu escritório, Carlos Almeida se sentia nas nuvens. O clamor de vitória ainda ecoava em sua mente, mas ele não poderia relaxar. Precisamos capitalizar isso, disse a sua assessora, Fernanda, enquanto passava os dedos por uma pilha de relatórios. As redes sociais estão a nosso favor e a pressão sobre Ricardo só vai aumentar. Carlos sorriu, mas logo sua expressão mudou ao receber uma mensagem anônima em seu celular. Cuidado com o que você expõe, Carlos. Seu passado pode voltar para assombrá-lo. O coração dele disparou. Quem está por trás disso? Murmurou, a sensação de segurança que tinha se esvaindo. Está tudo bem, chefe? Perguntou Fernanda, notando seu semblante sombrio. Sim, apenas algo que eu preciso investigar, respondeu Carlos, tentando esconder a inquietação que começava a crescer dentro dele. Os dias que se seguiram seriam decisivos para ambos os homens. Cada um, à sua maneira, lutando para proteger o que acreditavam ser a verdade. Ricardo, determinado a limpar seu nome, e Carlos, hesitante, já sentindo o peso de segredos que poderiam vir à tona. O embate entre eles estava longe de terminar, e a tensão no ar prometia uma reviravolta que ninguém esperava. Ricardo se sentava em uma mesa de café. O cheiro intenso do expresso preenchia o ar ao seu redor. Era um ambiente aconchegante, mas ele não conseguia se sentir à vontade. As notícias sobre sua humilhação pública ainda reverberavam nas redes sociais, e a pressão aumentava a cada minuto. Ele olhou para a tela do celular, onde mensagens de apoio e críticas se misturavam. Eu não posso deixar isso assim, murmurou para si mesmo, decidido. Ele havia agendado uma série de reuniões com especialistas e pessoas que, assim como ele, eram impactadas pelo projeto que defendia. Seu primeiro encontro foi com Ana, uma assistente social que trabalhava diretamente com as comunidades afetadas. Na sala iluminada, cheia de recortes de jornal e gráficos, Ricardo a encarou. Ana, preciso da sua ajuda. Quero entender como o projeto realmente afetou a vida das pessoas. Pediu, sua voz firme. Ricardo, as intenções eram boas, mas a execução deixou muito a desejar, respondeu Ana com um olhar sério. Muitas pessoas ainda estão sem o suporte que prometeram. Você precisa mostrar isso ao público. A conversa fluiu, e Ricardo começou a anotar cada detalhe. Sabia que precisava de provas concretas para refutar as acusações de Carlos. Enquanto isso, em seu escritório, Carlos Almeida se debatia com a mensagem anônima que recebera. Ele caminhava de um lado para o outro, sua mente fervilhando com possibilidades. Quem poderia querer me prejudicar assim? Pensou sem encontrar uma resposta. Ele decidiu buscar informações sobre quem poderia estar por trás da ameaça. Se eu descobrir quem é, posso me preparar para o que vier, disse para seu assessor com um olhar determinado. Deputado, talvez seja melhor focar em sua imagem pública agora. O que aconteceu no programa ainda está fresco na memória das pessoas, sugeriu o assessor com cautela. Carlos parou, refletindo sobre as palavras. Você tem razão. Mas não posso deixar isso em aberto. Preciso de um plano, respondeu enquanto a ansiedade começava a tomar conta de sua mente. Os dias seguintes foram de intensa preparação para Ricardo. Ele organizou um evento ao vivo, onde planejava apresentar as provas que coletara. Em sua mente, era a chance de reafirmar sua credibilidade e, quem sabe, até convidar Carlos para um debate. Se eu conseguir expor os dados de forma clara, posso recuperar minha reputação, pensou, determinado. Com o evento se aproximando, Ricardo enviou um convite a Carlos, convidando-o para discutir abertamente suas diferenças. Carlos, vamos debater ao vivo.
É a única forma de resolver isso. Escreveu em um e-mail, seu coração acelerando com a expectativa de uma resposta. Carlos leu o convite e hesitou. Ele estava ciente do risco em aceitar, mas também sabia que isso poderia ser uma oportunidade de expor o que sabia sobre o passado de Ricardo. Aceito o desafio, respondeu, com um sorriso que escondia tanto a confiança quanto a preocupação. O embate estava prestes a se intensificar e ambos os lados se preparavam para o que poderia ser um ponto de virada em suas vidas e carreiras. O dia do evento finalmente chegou, e a atmosfera no estúdio era carregada de expectativa e tensão. As câmeras estavam prontas, e os rostos dos telespectadores, visíveis nas telonas, refletiam uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ricardo Santos, em seu traje habitual, ajustava o microfone, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Ele olhou para o público, sentindo uma onda de apoio e dúvida. Hoje vou mostrar a verdade, murmurou para si mesmo, buscando coragem. Enquanto isso, Carlos Almeida, com seu habitual ar de confiança, preparava-se nos bastidores. Ele sabia que tinha uma carta na manga, algo que poderia desestabilizar Ricardo. Não vou deixar que ele me vença novamente, pensou, seus olhos brilhando com determinação. Ao lado dele, um assessor comentou: Deputado, lembre-se de que a verdade sempre prevalece. O público está atento aos seus passos. Carlos assentiu, ciente de que a batalha não seria fácil. Quando a transmissão começou, Ricardo tomou a palavra. Senhoras e senhores, hoje discutiremos um projeto que pode mudar vidas, disse ele, sua voz ecoando no estúdio. Ele apresentou dados e depoimentos de pessoas diretamente afetadas pelo projeto social, os rostos emocionados de cidadãos que viam esperança em suas palavras. Este projeto é mais do que números, é sobre vidas que podem ser transformadas. No entanto, Carlos não estava disposto a se deixar abater. Assim que Ricardo terminou, ele se levantou com um olhar desafiador. Você fala sobre transformação, Ricardo, mas e a verdade sobre seu passado? O que você tem a esconder? As palavras de Carlos cortaram o ar como uma faca, e um murmúrio percorreu a audiência. Ricardo tentou manter a compostura. O que quer dizer com isso, Carlos? Vamos nos concentrar no que realmente importa. Mas Carlos estava determinado. Importante? Como você pode dizer isso sabendo que sua família está envolvida em um escândalo que você fez questão de esconder? O público merece saber. A tensão no estúdio era palpável, e as redes sociais ferveram com a revelação chocante. Ricardo, em estado de choque, lutava para encontrar palavras. Isso é uma mentira! Você não pode simplesmente jogar lama no meu nome. Mas a incredulidade em sua voz não era suficiente para silenciar a tempestade que se formava. Carlos, percebendo o impacto de suas palavras, continuou a pressionar. Você se esconde atrás de um projeto falido, enquanto sua própria família vive na sombra da corrupção. O público precisa saber com quem está lidando. O clima de hostilidade crescia, e a plateia, que antes apoiava Ricardo, começou a se dividir. Olhares de reprovação e confusão se cruzavam entre os presentes. Ricardo se sentia encurralado, suas defesas desmoronando. Ele tentou se recompor, mas a revelação de Carlos reverberava em sua mente. Eu estou aqui para falar sobre o futuro, não sobre o passado, tentou argumentar. Mas a força das palavras de Carlos era inegável. O evento, que deveria ser uma plataforma de defesa, agora se transformava em um tribunal público. Ricardo olhou para a câmera, seu coração acelerado, enquanto a realidade do que estava acontecendo se instalava. Ele não era apenas um apresentador defendendo um projeto. Agora, sua integridade estava em jogo, e a batalha por sua reputação tornava-se mais intensa a cada segundo. A tensão no estúdio era palpável, e um silêncio constrangedor se seguiu, deixando claro que a luta estava longe de terminar.
Ricardo se acomodou em seu pequeno escritório, cercado por papéis e anotações que pareciam multiplicar-se a cada dia. A luz fraca do abajur iluminava seu rosto cansado, refletindo a luta interna que o consumia. Ele olhou pela janela, observando o movimento da cidade, e se lembrou do que estava em jogo. Você precisa se levantar, Ricardo, disse ele para si mesmo, a voz ecoando em sua mente. A verdade não pode ser abafada por mentiras. No telefone, a voz de Ana, sua irmã, soou encorajadora. Ricardo, você não pode desistir. O que Carlos fez foi cruel, mas você tem o apoio da comunidade. Lembre-se do que você sempre defendeu. Ele respirou fundo, absorvendo as palavras dela. Você tem razão, Ana. Preciso me reconectar com as pessoas que realmente importam. Vamos trabalhar nisso juntos. Enquanto isso, Carlos Almeida, em seu escritório luxuoso, tentava se convencer de que a revelação sobre o passado de Ricardo não o afetaria. A população me ama, pensou, enquanto revisava as notícias que elogiavam sua postura firme. Mas uma pontada de ansiedade começou a se infiltrar em sua mente. E se alguém descobrir meu segredo? Ele se lembrou da mensagem anônima que o alertara sobre um escândalo que poderia minar sua carreira. Quem seria? E o que eles sabem? Carlos precisa ver isso, interrompeu um de seus assessores, entregando um celular com uma mensagem que continha informações alarmantes. Alguém está te ameaçando. Eles sabem do seu passado. Carlos fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da pressão. O que mais essa pessoa sabe? Não posso deixar que isso saia. Enquanto isso, Ricardo decidiu que era hora de agir. Ele organizou uma reunião com líderes comunitários e pessoas que o apoiavam. Precisamos fazer isso juntos, disse ele, a paixão ardendo em sua voz. Vamos criar um projeto que envolva a comunidade, que seja transparente e que realmente ajude as pessoas. A sala estava cheia de rostos determinados, e ele percebeu que a esperança ainda estava viva. Não vamos permitir que as mentiras nos derrubem. Naquela noite, Ricardo olhou para o espelho, vendo um reflexo que não via há muito tempo. Determinação e coragem. Ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse, e a chama da luta pela verdade reacendeu em seu coração. Carlos, por outro lado, enfrentava uma tempestade interna, seu sorriso confiante agora ofuscado pela incerteza, questionando se a vitória era realmente sua ou se estava apenas adiando o inevitável. O dia da nova apresentação de Ricardo chegou, e a atmosfera era carregada de expectativa. Ele estava em um pequeno auditório, cercado por membros da comunidade e jornalistas, ansioso para compartilhar seu novo projeto, que agora era uma versão mais transparente e colaborativa do anterior. A sala estava cheia, e Ricardo respirou fundo antes de iniciar sua fala. Hoje estamos aqui para falar sobre o que realmente importa. Vocês, a comunidade. Precisamos estar unidos para enfrentar os desafios que nos cercam. Enquanto ele falava, Carlos Almeida observava da plateia, seu olhar severo denunciando uma mistura de ceticismo e curiosidade. Ricardo, visivelmente mais confiante, continuou. Aprendi que, para fazer a diferença, é necessário ouvir. Estou aqui para ouvir cada um de vocês. Nesse momento, uma mão se levantou ao fundo da sala. Era uma mulher de olhar determinado, que parecia disposta a quebrar o protocolo. Desculpe, posso falar? A sala silenciou. Todos voltaram seus olhares para ela. Claro, por favor, respondeu Ricardo, sinalizando para que ela se aproximasse. Com um passo firme, a mulher se posicionou diante do microfone. Meu nome é Ana, e eu sou moradora deste bairro há mais de 20 anos. Eu tenho informações que podem mudar tudo sobre o que aconteceu entre você e Carlos. A tensão na sala subiu instantaneamente. Carlos franziu a testa, claramente desconfortável. O que você está insinuando? Questionou, tentando manter a compostura. Ana respirou fundo antes de responder.
Eu sou a fonte das mensagens anônimas. Carlos, eu vi você se encontrar com pessoas que estavam desviando verbas do projeto que você aprovou. Você estava envolvido em um esquema de corrupção que afeta diretamente a nossa comunidade. O murmúrio que se seguiu na sala era de incredulidade e choque. Carlos, que se via como o vitorioso da batalha anterior, estava agora em uma posição vulnerável. Ele tentou se defender, mas as palavras pareciam não ter mais peso. Isso não é verdade! Você não pode simplesmente fazer acusações sem provas! Ricardo, percebendo a mudança drástica de direção, decidiu não atacar Carlos como muitos esperavam. Em vez disso, ele olhou para o público e disse: Precisamos de um novo começo. Se Carlos realmente cometeu erros, é hora de consertá-los. Carlos, você quer trabalhar conosco para resolver esses problemas? A proposta de aliança surpreendeu a todos, mas Ricardo estava determinado a transformar a situação em uma oportunidade para a comunidade. Carlos, agora cercado por um mar de olhares desconfiados, hesitou. Eu não sei se posso confiar em vocês, murmurou, sua voz embargada. Mas ao olhar para a expressão esperançosa de Ana e dos outros moradores, algo dentro dele começou a mudar. A verdadeira luta, afinal, não era apenas pela política, mas pela justiça e pela ética. A sala pulsava com um novo sentimento de esperança, mostrando que, mesmo em meio a erros e humilhações, era possível encontrar um caminho para a redenção e a mudança.